Bem, uma outra crítica feita ao parlamentarismo. É muito comum os críticos do parlamentarismo, né, chamarem, atentarem para o perigo do governo de assembleia, né? O governo de assembleia é uma espécie de sistema parlamentarismo corrompido, né, deturpado, e muitas vezes caracterizado como o governo de uma reunião pública de um grande número de pessoas sem qualquer coordenação, um bando de políticos falastrões e demagógicos. Então você pensa aqui naquela visão de um parlamento, aquele monte de gente no Congresso, cada um falando uma coisa, os tipos mais bizarros, como acontece em alguns parlamentos, né? Não é só no Brasil que isso acontece, gente. Vai na política italiana, vai na política coreana, vai na política tailandesa, para ver como que as coisas acontecem lá. Não é só... No Brasil, pessoas acham que só as coisas só acontecem aqui, né? Porque, em geral, o brasileiro conhece pouco outras realidades. Mas existe então essa visão crítica, né, que ela é muito relacionada à Terceira e Quarta Repúblicas Francesas. Diferente dos Estados Unidos, que ainda está na República I, né, uma vez que lá só houve uma única Constituição, na França eles estão na chamada Quinta República. O que é a Quinta República? A Quinta Constituição Francesa Republicana. E antes dessa Quinta República, que é a Constituição atual da França, houveram as Terceira e Quarta Repúblicas, que elas foram muito criticadas, os analistas não viam essa como uma boa experiência e chamaram essas experiências francesas de Quarta e Quinta República. Tem aqui um exemplo, peguei um exemplo aqui de protesto na França, aqui são policiais franceses, para dizer, representar esse período, vamos dizer, onde a política francesa foi um tanto quanto disfuncional. Tá? Embora eu tenha a impressão que essa foto aqui era uma foto da Argélia, né? De um protesto que teve quando a Argélia era colônia da França. Mas tudo bem. De toda forma, qual que é o problema, então? O que acontecia na França que fazia com que o sistema deles fosse ruim? Aí vamos pegar aqui, ó, o grande presidente francês da pós-guerra, que é justamente o herói de guerra da Segunda Guerra Mundial, Charles de Gaulle. Qual era, né, as características da Quarta República Francesa, né, que é a Constituição Francesa depois da Segunda Guerra Mundial? Os mesmos problemas tinham em menor grau na Terceira República, né, mas a Quarta República, por ser mais democrática, ela era mais... esses problemas acabaram aparecendo mais. Né? O que acontecia? Primeiro ponto, o presidente fraco. Havia um presidente na França, que a maior parte do período da Quarta República era, inclusive, o Charles de Gaulle, só que ele tinha pouquíssimos poderes, era mais um presidente que cuidava das relações internacionais, funções cerimoniais, mas do cotidiano de administração, quem cuidava era o primeiro-ministro. Né? Eles tinham os dois, eles tinham o presidente e o primeiro-ministro, por isso que o sistema francês é chamado de semipresidencialismo, porque tem um presidente que, inclusive, em muitos períodos ele era um presidente muito fraco, que não cuidava das políticas públicas internas, por exemplo, segurança, saúde, educação, desenvolvimento econômico, ficava muito mais ligado a relações internacionais. Outro ponto importante, voto distrital em 2 turnos. A França, não sei porque eu já vi muita gente, quando discute reforma política, coloca a França como modelo de sistema proporcional. Não é verdade, o sistema francês é um voto distrital. Em cada distrito na França se elege apenas um representante. Mas por que, ao contrário dos sistemas ingleses, onde o voto distrital leva ao bipartidarismo, por que na França existem vários partidos? Por causa do sistema em 2 turnos. Na França, é que nem eleição para... parecido, né? Com a eleição para prefeito no Brasil. Se um candidato não tem a maioria absoluta, né, dos votos, mais de 50%, tem que se ter um segundo turno entre os principais candidatos. Na França, a regra é a seguinte: primeiro turno, todo mundo concorre. Se ninguém teve a maioria absoluta dos votos, se tem um segundo turno com todos os candidatos que tiveram mais de 12% no primeiro turno. Que aí podem ser mais do que 2, né? E aí, no segundo turno, quem ganhou, ganhou. Esse sistema ele não é tão ruim para os
os pequenos partidos, tal como é o sistema distrital puro, modelo inglês, onde turno único, quem ganhou, ganhou, é um sistema que dificulta muito a vida dos pequenos partidos. Já no sistema francês, os partidos, por mais que os partidos pequenos não ganhem no primeiro turno nunca, eles podem se unir e derrotar os partidos grandes no segundo turno. O resultado do sistema francês é um sistema que não é bipartidário, é um sistema que tem muitos partidos, né? Não tantos que nem no Brasil, não é essa montanha de partidos, mas tem lá 3, 4, 5 partidos que conseguem eleger parlamentares para o Congresso. E o mais importante de tudo, lá não tem, né? Na verdade tem, mas é tão difícil que é pouquíssimo usado, a dissolução do parlamento. Lá o primeiro-ministro não tem aquela grande arma que o primeiro-ministro tem para impor disciplina aos partidos da sua coalizão lá no parlamento, porque ele não pode convocar novas eleições, né? Resultado, o primeiro-ministro é aquele famoso leão sem dentes, né? Você não ele não, os partidos não são disciplinados nesse ponto de vista, como os mandatos são, na prática, são mandatos fixos, igual no presidencialismo. Os partidos não são disciplinados e aí os primeiros ministros têm muita dificuldade de se manter no cargo, né? É comum você ter tipo um gabinete por ano, todo ano se muda todos os ministros, né, durante esse período da terceira e quarta repúblicas, né? Os parlamentares não se sentem responsáveis pelo governo, né? E então o resultado basicamente é que você tem um governo tanto quanto caótico, né? E aí eu quero ressaltar como essa engenharia institucional ela é muito delicada. Se você tem um sistema parecido com o parlamentarismo, mas sem um componente, que é no caso aqui, imagina, 2 países separados por 30 quilômetros de mar, pelo Canal da Mancha, a França e a Inglaterra, países vizinhos. Os dois são modelos diferentes do parlamentarismo, onde um é com possibilidade de dissolução do parlamento e o outro sem possibilidade de dissolução. Eles podem ter um resultado completamente diferente entre os dois, que é o que é a diferença entre França e Inglaterra. Então, essa crítica de que se houvesse um parlamentarismo no Brasil, seríamos um governo de assembleia tal como a Quarta República Francesa, ela aparentemente só aconteceria se a gente criasse um sistema onde não houvesse dissolução do parlamento. Precisa ter voto distrital ou voto distrital em 2 turnos? Não. Tanto é que se a gente for ali também do outro lado do Canal da Mancha, né, país que é vizinho da Inglaterra, que é a Espanha tem voto proporcional em lista fechada e parlamentarismo, e os partidos também são disciplinados lá. Ou seja, onde tem possibilidade de solução, os votos, possibilidade de solução do parlamento, os partidos são disciplinados. Acabou. Tá? Então, esse argumento aí pelo governo da Assembleia não é uma consequência necessária de todo o parlamentarismo, ou todo o parlamentarismo multipartidário. É só quando não tem esse mecanismo fundamental. Aí o Sintra fala sobre outro problema, que é a chamada Síndrome de Mulher de Lot, né? A mulher de Lot é aquela mulher que é citada na Bíblia, né, em que você sai da cidade, né, cidade de Lot, que é uma cidade onde tinha muitos pecadores e tal, e aí Deus resolveu jogar sua fúria contra essa cidade, e ela tinha que sair sem olhar para trás, que é uma coisa simbólica, né, para dizer, olha, você deve abandonar aquela cidade sem arrependimentos, totalmente aberta para uma vida nova, né? E a segunda regra lá estipulada por Deus, se você olha para trás, né, para a cidade, para ver a cidade que está sendo destruída, você vira pedra. E a mulher de Lot, ela, ao contrário das outras pessoas da família, ela acabou olhando para trás, né, simbolizando que não tinha desapegado do antigo estilo de vida e acabou se transformando em pedra. O que essa analogia está dizendo a respeito dos sistemas políticos? Né? Porque o Antônio Sintra ele fala, olha, recuse a tentação de criar algo próximo. Tipo assim, se a gente for do presidencialismo ao parlamentarismo, vamos tentar, ao invés de a gente ir totalmente para o sistema novo, a gente vai
parcialmente. A gente tenta criar um sistema semipresidencial, que seja uma mescla entre presidencialismo e parlamentarismo. Ele vai advogar que não, vai falar que é melhor a gente, diferente da mulher de Lott, a gente não vai olhar para trás, vamos abandonar o presidencialismo e pronto, e não vamos querer guardar uma memória desse sistema anterior. E o exemplo que ele cita para dizer dos perigos desse meio termo é a República de Weimar. A República de Weimar, ou Weimar, nunca sei direito o nome, né? O modelo constitucional alemão que surgiu depois da Primeira Guerra Mundial, antes da ascensão do Partido Nazista, então, ou seja, de 1918 a 1933. Esse é um exemplo que na história constitucional alemã e mundial é visto como um exemplo negativo, né? Foi uma constituição muito inovadora em muitos aspectos, foi a primeira constituição democrática da Alemanha, mas ela foi muito criticada porque não ter garantido a estabilidade política do país e depois o país ter caído numa ditadura. O que tinha na República de Weimar? Eles resolveram manter, na era que a Alemanha era o Império, né, o Império Bismarckiano, resolveram manter a figura de um presidente forte, um presidente imperial, que podia emitir decretos-lei, né, que poderiam ser revogados ou não pelo parlamento, mas o presidente podia emitir decretos com força de lei, e também podia dissolver o parlamento convocando novas eleições. Ou seja, os alemães falaram, não, a gente precisa ter um presidente para poder manter uma ordem, porque o nosso Congresso não é acostumado a governar, os parlamentares nunca tiveram responsabilidade do governo. Na época lá da Alemanha bismarckiana, todas as funções de governo estavam na mão do Poder Executivo, de funcionários, e colocar políticos para substituir os funcionários, eu acho que a gente não vai dar muito certo, não. Então vamos manter um presidente forte, para manter um executivo forte, e do resto vai ser coisas próximas do parlamentarismo. O problema é que isso nunca criou um sentimento de responsabilidade para os parlamentares. Os parlamentares, como sabiam que todas as crises políticas, se estava tendo algum problema, alguma crise, as coisas não estivessem acontecendo bem, toda a responsabilidade iria para as costas do presidente, porque ele que tinha o principal poder, os parlamentares nunca assumiram a verdadeira responsabilidade. Muitos eram arrivistas, demagogos, pessoas que falavam as coisas assim, propostas que eles sabiam que não tinham execuibilidade prática, não eram propostas consistentes, porque eles sabiam que qualquer problema ia ser creditado automaticamente ao presidente. Né? Então, e a gente pode contrastar esse sistema com o sistema parlamentarista alemão atual. No sistema atual, né, que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, o presidente ele foi destituído de todos os poderes. Hoje o presidente alemão é um cargo meramente simbólico. Né? Todos os poderes cabem a quem? Ao primeiro-ministro, a chanceler alemã, que já faz muitos anos, a Angela Merkel. E então, toda a responsabilidade cabe aos partidos no parlamento. É a Merkel, que é uma parlamentar, ela foi eleita como parlamentar e depois eleita pelos pares como primeira-ministra. Né? Na verdade, na Alemanha eles chamam de chanceler, mas é o equivalente ao primeiro-ministro inglês. E aí, como o sucesso ou fracasso da Merkel vai cair nas costas dos parlamentares, né? Aí eles assumiram, então, as responsabilidades do governo. Eles pararam de falar tanta besteira, pararam de fazer propostas que eles sabiam que não eram consistentes. Eles compartilhavam a responsabilidade com o primeiro-ministro. Né? Tem uma outra inovação do modelo constitucional alemão que é muito elogiado, não existe no sistema inglês, mas todo mundo que defende o parlamentarismo, em geral, defende esse mecanismo que é tipicamente alemão, que é o voto construtivo de desconfiança. O que é isso? Para eles destituírem o primeiro-ministro, o Congresso lá alemão destituir o primeiro-ministro, eles precisam eleger um novo primeiro-ministro. Você não pode simplesmente falar, Merkel está demitida e não tem ninguém para ficar no lugar dela. Criar esse vácuo de poder que muitas vezes existe. Porque é muito mais fácil discordar do que concordar, né? Então pode ser que todo mundo concorde que a Merkel não está fazendo um bom trabalho e precisa ser substituída. Parece que não é o caso, a Merkel tem o apoio dos seus pares, né? Mas se amanhã as pessoas acharem que a Merkel precisa ser substituída, eles vão ter que ficar com a Merkel até achar um nome ideal para substituir, coisa que em geral
demora um bom tempo. Então isso faz com que os primeiros ministros alemães eles fiquem bastante tempo no cargo. Porque não basta discordar do primeiro-ministro, precisa também concordar em eleger outra pessoa. E na hora de eleger um novo primeiro-ministro é sempre uma guerra política, né? Uma coisa super difícil. Inclusive a sucessão da Merkel está meio complicada, né? A Merkel já está querendo ir embora, ela já está doida para aposentar, mas ainda não decidiram quem vai ficar no lugar dela, está ficando até meio contra a vontade no cargo. Bom, vou terminar esse texto aqui e essa aula para fazer essa reflexão de um ponto que o Antônio Otávio Sintra menciona no texto e é a coisa que mais a gente escuta aqui quando fala na possibilidade do Brasil se tornar parlamentarista. Qual que é a primeira coisa que todo mundo fala? O pessoal fala, poxa, mas será que o Congresso brasileiro vai conseguir governar? Será que o Congresso... Todo mundo fala, pô, vamos ser parlamentarista com esse Congresso, né? Falando assim, poxa, o Congresso é meio bagunçado, né? Um monte de parlamentar que soube fazer uns discursos nada a ver e tudo, né? A gente só escuta... No Brasil, como todos os países presidencialistas, você nunca tem muita notícia sobre o que acontece no parlamento. As notícias são sempre meio que... Nunca é primeira página, né? Terceira, quarta página, quando alguém está discutindo alguma lei, alguma proposta. E quem está na primeira página é o presidente. Todo mundo só olha para o presidente. E o parlamentar ele só sai no jornal quando ele faz alguma coisa muito bizarra. Falou uma besteira, deu uma gafe muito feia. Né? Aí todo mundo presta atenção no parlamentar. E alguns parlamentares começam a falar besteira de propósito só para poder ter a chance de aparecer nas TV. Né? E aí as pessoas pensam, poxa, esse Congresso não vai dar muito certo para assumir as responsabilidades do governo, não. Só que é um erro projetar o comportamento atual dos parlamentares que estão sob o presidencialismo num eventual Brasil parlamentarista. Qual que é a regra, o lema dos institucionalistas? As instituições importam. Então, se a gente tem novas regras do jogo, os atores vão agir de forma diferente. Novas regras, novo comportamento. Né? Não podemos assumir que se as regras de governo fossem totalmente diferentes, os parlamentares agiriam como estão agindo hoje. É irracional. Pense você no seu cotidiano, como as pessoas agem, ou seus colegas, como as pessoas agem diferente, né? No bar, na igreja, no trabalho. Porque cada um desses lugares tem regras de funcionamento diferentes. O que se espera de você fazer no bar não é o mesmo que se espera na igreja ou no trabalho. E com o parlamento é a mesma coisa. Se o parlamento tivesse que assumir as responsabilidades do governo, ele passaria a agir de forma totalmente diferente de hoje. Né? Então, essa crítica aqui, ela não é válida. Aí eu vou colocar até uma crítica minha que eu faço a esse tipo de argumento, de que o Congresso brasileiro é muito ruim para ser parlamentarista. Eu acho que esse problema também tem dois argumentos lógicos. Esse argumento tem dois problemas lógicos. Primeiro problema, eu acho que essa crítica de que o parlamento brasileiro, o Congresso brasileiro é ruim, ela é muito fruto do desconhecimento. Eu que estudei durante muitos anos as comissões, as discussões do parlamento, eu vejo que a maior parte dos parlamentares faz um trabalho muito sério, muito técnico. As leis brasileiras, em geral, são bem elogiadas pelos especialistas. Então, a maior parte do trabalho, o cotidiano, o dia a dia, que é uma coisa chata que os jornalistas não colocam no jornal, é bem feito. Né? Então, o Congresso brasileiro não é tão ruim como dizem, não. O problema é que o que o Congresso faz de bem feito não sai no jornal porque as páginas já estão tomadas pelo executivo, pelo presidente. Segunda crítica, se, pensando por hipótese, o Congresso brasileiro é tão ruim como dizem, por que a gente aceita o Congresso no presidencialismo? Algumas pessoas parecem que aqui realmente só se faz coisa ruim, coisa que eu discordo, porque o Congresso brasileiro tem um trabalho muito bom na maior parte do tempo. Mas se o Congresso fosse tão ruim como dizem, por que a gente atura ele no presidencialismo? Por que não teremos, então, só o presidente, né? E seria a mesma coisa de dizer, de certa forma, por que não teremos realmente um sistema sem um Congresso, de certa forma, não democrático, né? Então, que mostra que esse argumento, para mim, não tem muita lógica, não.
Bom, em um contexto parlamentarista, no modelo inglês ou alemão, uma outra crítica que pode se fazer é que, ao contrário do que muita gente pensa, no modelo inglês, o primeiro-ministro é forte. Então, se você quer um executivo forte, talvez o melhor modelo seja o parlamentarista, porque é aquilo que eu falei de união de poderes e fusão de poderes, né? E o parlamentarismo tem uma enorme vantagem, né? Então, essa característica aqui de união de poderes, né, só para completar, é uma característica que faz com que os governos mais proativos, que têm maior capacidade de ação, que conseguem mais adaptar rapidamente as políticas públicas aos novos tempos, sejam de fato governos parlamentaristas, né? Os países da social-democracia nórdica, né, a Suécia, a Finlândia, a Dinamarca, são todos parlamentaristas. Dois países que são sempre muito elogiados pela sua excelente qualidade da administração pública, que é a Nova Zelândia, o Canadá e a Austrália. São parlamentaristas. O Japão é o quê? Parlamentarista. Então, os países que têm um Estado que consegue realmente ser proativo e funcionar bem, em geral, são parlamentaristas. Outra grande vantagem do parlamentarismo é que as crises políticas, se você tem, por exemplo, um primeiro-ministro, um governante que está com uma ideia e as pessoas não estão muito concordando com a ideia dele, você pode substituir, né, o primeiro-ministro muito facilmente, sem traumas, sem ter que passar meses ou até um ano para mobilizar a sociedade inteira para conseguir um eventual impeachment. O destituir o primeiro-ministro é muito mais rápido, né? E o primeiro-ministro pode também, né? Vamos supor que o primeiro-ministro esteja certo e o Congresso esteja errado. Isso é facilmente resolvido com novas eleições, que são muito mais rápidas e simples de serem convocadas no parlamentarismo, né? Então, somando a isso, eu acho então que o parlamentarismo é uma opção a se considerar. Então, o Brasil vai virar parlamentarista, né? Eu acharia que sim, mas esse é o tipo de coisa que a gente não escolhe, né? E mudanças que nem essa, um país presidencialista e virar parlamentarista, ou até o contrário, ser parlamentarista e virar presidencialista, não são coisas que acontecem normalmente. Muito provavelmente, os países em geral são muito apegados aos próprios desenhos institucionais. Então, por mais que às vezes até um ou outro, né, dizem agora que o presidente da Câmara dos Deputados, que é o Rodrigo Maia, é a favor do parlamentarismo. Duvido que ele vai conseguir alterar o sistema atual. Né? Isso são coisas extremamente difíceis de fazer. Então, muito provavelmente o Brasil vai continuar, talvez para sempre, como presidencialista. Mas, então, a gente tem que gastar um tempo, né, para entender quais as consequências do modelo específico de presidencialismo brasileiro, volta aqui ó, sobre a questão dos pesos e contrapesos do sistema americano. Então a gente tem que entender, se a gente quer entender o Brasil, a gente tem que entender qual que é essa divisão específica dos poderes, de equilíbrio de poderes do Brasil, que, como a gente vai ver, é diferente do modelo americano. Não temos o mesmo modelo.